Sejam bem-vindos. Quero dizer para vocês que a gente está começando hoje um pouquinho de estudos esses que são, digamos, eu coloquei o nome, né, Cosmologia Estelar. Poderia ser estudos estelares, poderia ser vários assuntos, né? Aliás, vários temas. Eu coloquei aqui conexão, aliás, cosmologia estelar. E vou trazer muita coisa do conexão para cá, eu vou com mais calma. Tanto é que hoje é uma introdução, né? E vou trazer esses assuntos para cá porque eu gostaria de ver como é que ficaria isso também de uma forma mais aberta, mais acessível também, certo? E para isto, eu vou começar essa série de estudos aqui, e vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas para participar comigo, que em tempo real vai ser aos domingos, e sempre que eu for fazer, eu vou avisar, ou no sábado, ou no domingo, tá? Sempre vou avisar sobre esses estudos. E se vocês quiserem participar, vai ser ótimo, eu gostaria que vocês participassem. Uma coisa que me disseram, gente, eu sou meio leigo nesses assuntos de tecnologia e tudo, né? Aí me disseram que se ocasionalmente a gente ficar apertando o coraçãozinho lá, aí vai fazer com que esta live ela fique em evidência, não sei como, vai ficar aparecendo lá nos principais lá do pessoal, né, no Instagram. Se você puder dar esses likes aí para mim continuamente, eu agradeço. Se não quiser também, eu agradeço de toda forma. Tá bom? Obrigado por estar aqui. Eu sou o Hakim, vocês talvez já me conheçam, talvez não. Atualmente eu estou resumindo minha história dizendo que eu sou sim. Eu sou mestre de nada, seguidor de ninguém. É a melhor coisa que, que eu resolvi fazer, né? Porque sempre quem me conhece vai resumir meu currículo. Então, eu me chamo Hakim, meu nome é Juliano Hakim, prefiro ser chamado por Hakim, porque faz parte da minha essência de trabalho, né, como meta espiritual. Hoje eu me apresento como, além de um ser humano encarnado, né, mais ou menos encarnado, eu me apresento como terapeuta, né, eu sou filho, pai de alguém que não nasceu nesta fisicalidade, né? Não desceu para a fisicalidade aqui da Terra, foi lá pro céu, por aí vai, né? Pro além. Que mais? Mas sou pai de pet também, viu? É isso. Então eu costumo dizer que eu estou como Hakim aqui agora. Eu não sou espírita, não sou cristão, não sou um monte de coisa, mas eu acredito que todos os princípios espirituais eles têm algo em comum. E eu adoro isso, esse algo em comum que todos têm, né? E eu me apresento também como terapeuta holístico. Me apresento também como terapeuta holístico, né, com abordagem multidimensional, isso é importante. Me apresento como facilitador em espiritualidade, como escritor, como professor, e tenho adorado a experiência, embora passageira, de estar aqui no corpo físico, embora esse corpício físico aqui está começando a reclamar, né? É uma longa história, né? Eu nem era para eu estar encarnado mais, mas aconteceu que eu consegui refazer meus acordos e que estou eu falando com vocês sobre assuntos importantes para que auxiliem vocês a saírem da matriz de controle, caso vocês queiram. E é tudo aqui, gente, é tudo muito liberal, muito. Eu não gosto de obrigar ninguém a fazer nada, né? Então eu apresento assim, ó, o caminho que eu percorri é esse, né? É uma senda e tudo mais. A única coisa que eu esqueci de dizer é que eu sou, embora eu não me apresente como, não, eu diga, eu assumo que eu não tenho religião nenhuma, sou sacerdote umbanda também e também sou sufi, né? Algo mais ou menos aí nessa linha também.
do sufismo universalista. Gente, o que acontece? Eu quero falar para vocês, então, hoje quero trabalhar com vocês tudo isso que a gente fala aqui de assuntos de cosmologia estelar. E eu quero focar, gente, na nossa origem. Isso mesmo, na origem. Nossa cosmologia vai ser baseada na origem do planeta Terra, na origem nossa, na origem dos projetos. E tem algumas coisas que eu vou aprofundar, tem outras coisas que eu falo assim, gente, se vocês quiserem aprofundar mais isso, vai lá no curso Conexão Cósmica, né, que é o curso que eu ministro. Já estou indo para a quinta turma, com mais de 200 pessoas sintonizadas no projeto DNA Fractal, certo? Tanto é que dia 22 e 23 de agosto agora tem a turma do Conexão 2. E o Conexão 2, gente, infelizmente só pode entrar quem fez o 1. Mas se você quiser sentir o chamado de fazer, a gente está fazendo lista de espera. Depois você me manda lá no direct que eu te coloco na lista de espera. Ok? Sem mais delongas, gente. Vamos lá então. Universo, né? A gente tá falando de cosmologia. A cosmologia em si, e cosmologia estelar, é um termo mais redundante. E nessa perspectiva de ser mais redundante, eu vou tentar aprofundar em algumas coisas e outras coisas vão ser mais, digamos assim, mais superficiais. Ok? Não tem como. Hoje, pessoal, eu quero fazer apenas uma introdução com vocês. A gente não vai muito longe, viu? E eu vou fazer o seguinte, eu gosto de trabalhar com vocês, hoje eu vou experimentar uma forma diferente. Eu vou experimentar da seguinte forma, estou explicando um assunto, se você tem pergunta, lança, e aí eu prefiro, sabe, trabalhar com ela agora do que depois, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver como é que tá o chat aqui. Eliane, socorro. É isso mesmo. Feliz Dia dos Pais. My friend, obrigado. O gurizinho tá lá em cima, né? Eu tô igual, mestre de nada, seguidora de ninguém, guru de mim mesmo. Eu gostei, Marinette, muito bem. Marinette, você tá centrada hoje porque os 3 últimos dias foram punk. E para vocês, gente, porque teve uma questão energética muito grande esses últimos dias, né? Então, essa semana, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado foram bem difíceis. Vai de pet, conta, são 5. Claro que conta, né? Então aqui, Dina, Edna, Nayane, Tânia Regina, Nayane, boa noite. A Gersima, tô só dando um oi aqui. Boa noite, minha querida Adriana. Meu primo entrou aí. Olha que bacana, sejam bem-vindos, tá? Então, o que eu vou fazer agora com vocês, então, é o seguinte. Nós vamos ver aqui uma coisa, pessoal, que é as bases, né? Eu quero trabalhar com vocês hoje nessa introdução do estudo de cosmologia estelar, as bases. O que são essas bases? São pensamentos, são fundamentos que vão nortear nosso estudo daqui para frente. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, eu sou o Hakim, e eu estou iniciando hoje a aula de introdução ao nosso estudo aí de cosmologia estelar. Eu anotei muita coisa aqui no caderno hoje, pensando o que seriam essas bases. Tem fundamentos e tudo. Então, anotei aqui no caderno. Eu vou mostrar para vocês a capa do caderno. Ó. Olha a capa do caderno. Aqui, ó. Se não é uma capa boa, bota coraçãozinho aí, gente, que a capa tá mais bonita. Será que parece comigo? Parece nada, né? Oxi. Tá bom. Então é isso. Marinette, hoje eu consegui aterrissar um pouquinho, mas ainda bem aérea. Hoje à noite também estava um pouquinho aéreo, viu? Então é isso, gente. Eu vou começar aqui falando, lendo. Eu acredito que nossa live vai ser menos tempo hoje, vai depender de vocês. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui, que eu vou respondendo aqui em tempo real. Sei de tudo? Não sei de tudo, não. Mas tem coisas que eu não souber, eu posso trazer para vocês em outro momento, ou você pode fazer ela e depois, quem sabe eu te deixo lá, eu te respondo lá no seu direct, né? Então, aqui tem meu caderno, ok?
Maravilhoso, mais uma vez. Não estou fazendo propaganda da marca, mas só porque, tipo, é tão eu, né? Ai, ai. Caso vocês não saibam, gente, isso aqui, você sabe qual que é a raça disso aqui? Marinette, você não fala, não. Esse ET aqui, ó, qual que é a raça dele? E daqui a pouco vocês vão falar que é o ET Bilu. Ah, olha, gente, quero ver, qual que é a raça dele? Ninguém sabe? Poxa, essa raça é chamada de Grey ou Grey, né, que é cinza em inglês. Aqui ela tá verdinha, mas geralmente eles são cinzas. Eles são assim, mais ou menos de 50 a 60 centímetros, né, os que são os Greys menores. E eles têm muito papel aqui na planeta Terra, muita atuação no papel de abduções, né? Abduções. Tanto é que eu tenho esse segundo caderno aqui. Muito bem, Emerson. Um bônus horas de Cassiopeia para você, tá? Eu tenho esse segundo caderno aqui, ó. Estou abduzindo os vaquinhos. Ai, caramba, chega a ser engraçado, né? Mas é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou fazer. Eu tive uns insights hoje e primeira coisa que eu quero falar para você, gente, para você que está aqui comigo, não precisa aceitar aquilo que eu vou dizer. O que eu estou dizendo, ele é fruto de vários anos de canalização, de pesquisa, de conexão estelar, tá bom? Então, vai ter momento que a gente vai ter que usar da nossa inteligência, usar da nossa sensibilidade, da nossa intuição. Vai ter um momento que a gente vai ter que usar da nossa sabedoria, vai ter um momento que a gente vai ter que usar do sentido crítico, vai ter um momento que a gente vai ter que utilizar um pouquinho da dúvida também. Tudo isso faz parte, tá certo? E é isso, gente, não tem como. Então vamos lá nesses fundamentos, que eu não posso dizer que eles são universais, são só percepções que eu tenho aqui desse contexto todo. Eu escrevi aqui ó, que o universo que nós vivemos, ele se organiza em diferentes planos de existência, que são os planos físico e não físico. São habitados por um número praticamente infinito de seres. Olha que interessante, né? São habitados. Esse universo, veja bem, ele é o universo que ele tem uma grande parte dele, que é a parte física, que é a que nós estamos, como a parte que não é física, que é a parte etérica. Quem faz o curso Conexão Cósmica comigo vai perceber o seguinte, que lá eu menciono de onde que nós viemos. Lá, quando nós éramos unos ainda com a fonte da vida, então nós viemos parar aqui no planeta Terra. Então eu falo para eles, eu explico, por exemplo, o que são, o que é a fonte da vida, onde a fonte da vida está localizada, que é um lugar chamado Ravona, alguns vão chamar ela de Avona, que está lá naquele livro, é mencionada lá naquele livro. Ai, gente, o livro de Urântia, sabe? O livro dessa grossura. Dessa grossura, gente. Esse tamanho aqui, ó. Grandão. Só que o livro de Urântia, apesar de ser. O que é o livro de Urântia? É a Bíblia Pleiadiana sobre nós aqui do planeta Terra. Só que tem uma questão que, assim, quem canalizou ela teve a melhor das intenções. Porém, estava muito holografada, porque começou a trazer uma estrutura chamada de Pai, Filho e Espírito Santo, e Lúcifer como se fosse alguém, um ser, sabe, maldoso, arcangélico, sei lá, e por aí vai. E quando a gente sabe que a questão não é bem dessa forma, viu? Não é assim que funciona. Tanto é que ET, que é confederado, não é devocional. Então, se você vê algum dia ET começar a falar, fazer prece, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos proteja, não sei o quê, desconfie, tá bom? ET não é devocional. ET fala, por exemplo, de seres iluminados aí, como Jesus, como Buda, como Mãe Maria, Mãe de Jesus, né? Como tantos outros, como Saint Germain, fala de forma extremamente respeitosa, sabe?
amorosa, mas não tornando eles deuses, ok? Eu explico muito bem lá no Conexão como que é esses superuniversos, a fonte, depois os universos físicos, os universos não físicos, certo? Explico também como que a nossa consciência vai descendo aqui para a fisicalidade. Então eu coloquei para você também que esse universo ele é habitado, né? Aqui na Terra nós podemos saber que na terceira dimensão onde nós estamos habitando, nós temos aqui os seres humanos que são encarnados, temos outras formas do mundo animal, vários animais, vários vegetais. Então ele é extremamente habitado, fora da fisicalidade, em outras dimensões. Nós temos, por exemplo, os níveis espirituais, níveis angélicos, tá? Então são possibilidades do reino dévico, os elementais, tem tanta coisa, gente. Tem tanta dimensão dentro da nossa própria dimensão, isso é algo que eu acho fantástico, né? Então, é, outra coisa, a nossa segunda ideia, o, todos os seres que estão nessa perspectiva de estarem nos mundos mais afastados, terceira, quarta, quinta dimensão, esses são seres que têm um propósito inato, que eu poderia dizer inato, que é busca por evolução. Sabe essa busca por evolução? Eu, no meu interessante ponto de vista, eu acho meio assim, né? Nós todos estamos em evolução para atingir a fonte, para um dia sermos um com Deus. Quer que eu te diga uma coisa? Nós já somos evoluídos. Nós somos evoluídos, mas descemos aqui a fisicalidade para viver experiências, diversas experiências. Aqui eu estou, Hakim, eu estou vendo os três últimos aqui que entraram, né? Foi a Roselena, a Eliette Dias e a Flávia. Então vocês estão, por exemplo, Roselena, Eliette, Flávia, alguns de vocês podem estar tendo experiências fantásticas na área do matrimônio, outros podem não estar tendo, outros podem estar ricos, outros podem estar na escassez. Então são experiências diversas. E o que o pessoal esquece é que eles acham que porque nós temos o programa, que é da matriz de controle, que quer obrigar a gente a isso, que nós precisamos, dia após dia, tempo após tempo, buscar esse sentido de evolução. Só que nós já somos evoluídos, essa é uma verdade. No entanto, nós temos o desejo de voltarmos para a fonte. E para voltarmos para a fonte, é como se nós tivéssemos que galgar novamente os passos da multidimensionalidade, subindo uma escadinha até chegar lá na fonte de tudo que é, né? Então, tem isso. Os seres mais evoluídos possíveis, eles não precisam de corpo físico. Aqui na fisicalidade, onde a Terra, na terceira dimensão, temos seres físicos, que somos nós, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, diversos estelares extraterrestres que eles estão em corpo físico, por exemplo. O meu mentor, o Zularion, por exemplo, e a equipe dele está toda em corpo físico. E isso é muito interessante, porque a gente fica achando que ET incorpora, ET não incorpora, ET não incorpora, sabe? E a gente fica achando que, por exemplo, que ET é espírito. ET não é espírito. Quer dizer, existe ET que está na forma espiritual? Existe. Assim como também existe ser humano aqui da Terra, os terranos, ou terráqueos, terrícolas, se vocês quiserem falar, o termo terrícola é bem interessante, né? Vai depender do momento que a gente estiver utilizando também, ou do nível de consciência conectado, né? Desculpa. Então, assim, pode ser terráqueo, terrano, terrícola, tá tudo certo isso aí. Então, essas formas superiores são chamadas de ultraterrestres. Esses são de outros planetas, né? Eles não precisam mais encarnar e eles não descem a matéria. No máximo que eles fazem, eles canalizam ou eles pedem para espíritos que estão em conexões em dimensões inferiores a eles passarem mensagens. Os ultraterrestres, eles nem conseguem entrar, por exemplo, aqui no planeta Terra, de tão alto que é o quociente de luz deles, né? Então é isso. Para você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu estou falando aqui
sobre o curso Cosmologia Estelar, que eu estou começando aqui, de forma online, né? Trazendo muitas coisinhas que lá na formação Conexão Cósmica, que eu ministro, é, geralmente é formato híbrido, presencial à distância, né? Lá na formação, por exemplo, a gente não tem tanto tempo para falar algumas coisas ou outras. Então, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma pergunta que for coerente aqui com o que eu estou falando, pode fazer aí, digitar ela e fazer, que eu adoro responder, tá bom? Tá certo, então. Vamos lá. Então, eu já estou no terceiro ponto de vista, eu estou falando sobre fundamentos, sobre possíveis bases que vão nortear esse estudo para a gente. Eu gostaria de pedir bastante você, se for possível, porque me disseram que toda vez que fica apertando esse coraçãozinho, esse 100 aí, esse não sei mais o que está mostrando para vocês, essa live ela fica, o pessoal falando que ela hypa, né? Esqueça a palavra, que ela começa a aparecer para muita gente. Então, quanto mais a gente hypar ela, mais possibilidade de pessoas entrarem aqui é maior. E se você puder fazer isso por mim, eu agradeço bastante, porque aqui eu não posso fazer. O que eu posso fazer é o que eu faço sempre. Receber o conteúdo, passar para vocês, e quando a gente tem um tempo, eu levo vocês para tratamento, né? Faço tratamento coletivo às vezes, e se você puder retribuir, recompensar dessa forma, eu agradeço. Tá bom? Então, eu vou ao terceiro tópico. Você que chegou agora, eu anotei um monte de coisa aqui no meu caderno, que eu pensamentos que eu acho que é interessante a gente ter por base, né, essa é a aula introdutória, então eu acho que é interessante nós termos por base para a gente conseguir falar um pouquinho mais. Então aqui eu tenho um caderno que é bem sugestivo. Olha só, não é? Ó, esse caderninho é massa. Então eu escrevi muita coisa aqui, eu tô lendo aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Ó, ok. Outra coisa importante, o nosso planeta, o planeta Terra, nosso sistema solar, que é o sistema chamado de Momantia, né? O nosso Sol ele recebe esse nome de Momantia. Esse sistema ele fica em um dos braços aqui de Órion, né? Constelação de Órion. E dentro dessa perspectiva, esse braço, esse quadrante, né, esse quadrante e desse braço gigantesco dessa constelação de Órion, esse quadrante ele é reservado para que nós possamos, para que os engenheiros, os cientistas possam fazer, por exemplo, suas pesquisas, sabe? Pesquisas. Nós somos um planeta puramente de pesquisas, pelo menos no início. Eu falo muito lá dentro do Conexão sobre isso, Conexão Cósmica. Eu falo isso, explico porque o planeta Terra, junto com mais tantos outros planetas, são mais de 300, acho que são mais de 300 planetas. Enfim, eu não recordo agora, que estão em situação semelhante à Terra, só nesse quadrante. Então, pessoal, nessa perspectiva, a cada 25 mil anos é feito um novo projeto encarnacional no planeta. Tem um grande amigo meu, o Odair lá do Seu Humano, esses dias, há muito tempo atrás, eu estava conversando com ele sobre a possibilidade de fazer um cálculo e descobrir quando é que vai renovar, né, aí o projeto. Porque é assim, gente, quando o projeto acaba, então vai acabar, por exemplo, vai todo mundo embora, vai ser humano, vai papagaio, cachorro, gato, vai o sogro, a sogra, né? Vai todo mundo embora. E aí vem uma nova raça, assim dizendo. Nessa perspectiva, o planeta Terra ele começou como um planeta de desenvolvimento de experiências genéticas para ajudar na reconstrução de várias populações, de várias espécies de outros planetas que sofreram é, uma grande atrocidade por conta das guerras, né, que envolveu aí Orion, que envolveu Pegasus, que envolveu, acho que um pouco de Cefeu também.
pouquinho de Áquila também. Então, são a famosa guerra, sabe, entre a turma, por exemplo, lá dos reptilianos, né, dos draconianos, dos Greys, e muitos outros contra aí a raça humana. Quando eu falo raça humana, eu não falo apenas nós aqui da Terra. Tem humanos em vários lugares das Pleiades, né? Assim como também tem reptilianos que são pleiadianos, por exemplo. Então tem a parte negativada e tem a parte que está positivada, assim. Então, lá no Conexão eu explico por que que isso tudo aconteceu, como aconteceu e como que acaba, né, essa questão da guerra toda. Mas enfim, muitos trilhões de consciências pensantes foram dizimadas só na primeira batalha da guerra. Só para você ter uma ideia. Muita coisa foi detonada. Então, por isso que teve que se criar os planetas de regeneração de pesquisas, de adequação de espécies novamente. Tá bom? Então é isso. O que acontece? Para, de uma forma assim, resumida, né, entrou no nosso quadrante algo que nós chamamos de dualidade. A dualidade foi trazida para cá por um ser descendente de um outro filho paradisíaco chamado Saratem. E o filho paradisíaco era Aniotak. Então, pessoal, essa dualidade que leva todas as consciências a experimentarem, por exemplo, os opostos: dor, prazer, raiva, ódio, amor, alegria, tristeza. Tudo isso está conectado, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Andrea disse, amigo, a live vai ficar gravada? Olha, eu pretendo deixar gravada aqui no Instagram, Andrea. Só não vai dar certo se eu não conseguir colocar ela no Instagram, né? Porque às vezes a gente tenta compartilhar lá e não dá tão certo, mas a ideia é que fique gravada sim, sim. Tá bom? Então, você que está chegando, eu estou aqui passando pelo terceiro tópico da introdução da aula de introdução aqui do curso Cosmologia Estelar, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou falando aqui, pessoal, de bases, de fundamentos, que durante as próximas aulas a gente vai passar por elas mais detalhadamente, tá? Se você puder me ajudar apertando esse coração 1001 vezes aí, esse cenzinho, esse coração, mais o que, essa gargalhada aí, eu vou te agradecer. Por quê? Porque isso ajuda a eu ter uma projeção de maior alcance dentro da plataforma do Instagram. E dessa forma nós conseguimos atingir mais pessoas e entra naquele processo que a gente chama de hype. Né? Uma amiga me disse isso para eu falar sobre isso também. Então, pessoal, olha só. Outra coisa importante. Quando a fonte de tudo quando essa fonte ela vai se projetar de certa forma, ela começa a se fragmentar, a se densificar. A fonte de tudo ela começa a se fragmentar, a se densificar. Onde, por exemplo, essa consciência que nós falamos de Deus, da fonte criadora de tudo ela vai se tornando consciências mais levemente individuais, porém, todavia, contudo, com a grande conexão, né, mental, e eles vão começando a inserir os chamados projetos encarnacionais. Nesses projetos encarnacionais, então, esses seres, que a gente pode falar de filhos paradisíacos, de logos galácticos, de não sei mais o que, dos engenheiros, eles costumam a colocar projetos criacionais em pauta e em prática. Por exemplo, eu falei agora há pouco para vocês que a Terra era um planeta de experiências. Quem é que fazia essas experiências? Você acha que Deus descia do céu e vinha aqui dentro de uma nave fazer experiência? Não. Era extraterrestre. Descia aqui, por exemplo, colocar seus projetos em prática, né? Então isso é muito importante a gente ter noção. A fonte de tudo ela percorre um caminho muito coeso, coerente, saindo de sua totalidade, de sua origem, e descendo os andares até chegar no terceiro andar, que é onde nós moramos. Para chegar aqui no terceiro andar, ela vai se subdividindo até o negócio que nós chamamos mônada.
supramônada, mônada, né? Alma e fractais de alma que somos nós. A gente está na ponta de tudo que é. Se a fonte criadora de tudo que é está lá em cima, na cobertura, e nós estamos no terceiro andar, e eu não sei te falar quantos andares tem entre o terceiro e a fonte, né? Porque isso aqui é a multidimensionalidade, é como se fosse um prédio, sabe? Esse grande prédio onde cada andar, cada apartamento é uma dimensão diferente, né? Então, desta forma, a fonte ela vai se subdividindo e habitando cada um destes andares desse grande prédio, tá? Até chegar até a nós aqui. A fonte, tudo que está lá em cima, certo? Se for olhar na simbologia do prédio, está lá em cima, na cobertura. Nós estamos aqui mais ou menos a ponto de baixo. Nosso nível consciencial de terceira dimensão, não se esqueça disso, tá bom? E aí, até agora, vocês têm alguma pessoa, alguma pergunta? Como se nós fôssemos os alvéolos pulmonares. É uma estrutura que faz sentido também, né? É uma estrutura boa. Se fôssemos um ser humano, essa parte aqui, né, é, digamos, a fonte de tudo que é, e nós estaríamos um pouco na altura da panturrilha, mais ou menos isso, comparando o prédio, né, comparando o prédio aí a um corpo físico. Mas a coisa boa que se pode dizer, Flávio, é que assim como a panturrilha é cheia de inervações, tecidos, músculos, ah, deixa eu ver, certo. Dentro dessa ótica, eu diria para vocês que um quinto fundamento é a gente dizer que esses criadores, é, eles se conectam, né, vão criando seus projetos. Alguns planetas vão se esquecendo, por exemplo, da origem estelar, da origem cósmica, por conta de um negócio chamado barreira de frequência. Barreira de frequência é algo que inicialmente era para auxiliar alguns seres a esquecerem as dores da Guerra de Orion. Mas, coincidentemente, em um momento que foi desovado muitos seres da Guerra aqui, e o planeta Terra quase beirou a extinção, ter que ser explodido para reiniciar tudo de novo, então colocaram barreira de frequência. O pessoal começou a esquecer, né? Quem estava aqui dentro começou a esquecer o que estava acontecendo lá fora. Então, dessa forma, esses criadores aí, essas consciências, né, eles vão criando essas consciências menores com objetivos, com finalidades e propósitos diferentes. Isso é importante a gente perceber. Em cada planeta, em cada cultura, nós temos uma consciência cultural que vai se diferir, por exemplo, da consciência sobre a consciência criadora. Alguns vão chamar a consciência criadora, por exemplo, de Deus, outros vão chamar ela de Allah, outros vão chamar ela de Krishna, outros vão chamar ela de tantos nomes, de Brahma, de, de Yahvé, né? Esse negócio de Yahvé tem treta pra manga aí, né, gente? Que é isso? Mas é assunto lá do Conexão, mas eu vou falar uma pitadinha aqui outro dia, tá bom? Então é isso. Na nossa próxima base aqui, eu vou dizer o seguinte. Eu falei que existe diferentes povos dentro do planeta Terra que têm aí suas culturas, seus objetivos, seu contexto histórico bem diferentes. Nós somos bem heterogêneos, né? Só que nós temos também, da mesma forma que nós temos seres humanos dentro do planeta Terra, nossos vizinhos de outros planetas, por exemplo, não são seres humanos como nós. Alguns podem ser mais bonitos, outros podem ser mais diferentes que a gente. A gente pode ter um contexto de estética que não agrade tanto. A gente pode perceber, por exemplo, que em luas, se eu tiver certo,
eu acho que foi na lua de Júpiter ou lua de Saturno, não sei, tem aquela carta onde teve um escrito sobre, acho que foi a mãe de Chico Xavier que visitou um desses locais, se eu estiver certo, né? Então vocês terem uma ideia, o tanto de possibilidades. Quando eu falo, por exemplo, deixa eu pegar meu caderninho aqui. Quando eu falo, por exemplo, que esse ser é um extraterrestre, né, embora seja uma brincadeira, né, assim, uma grau, né, isso aqui e tal, embora isso aqui seja para fazer graça, né, entretenimento, seja arte também, esses seres existem. Independente se a gente acredita ou não, eles existem. E a minha função aqui é falar sobre eles. Cosmologia estelar. A gente fala sobre eles, então existem eles também. Você vai encontrar eles menores, vai encontrar eles maiores, que são os Tall Greys. Você vai encontrar, por exemplo, outra raça que são os Zetas, ou Zeta Reticuli também, parecido com esses, só que é mais carrancudo. Então, pessoal, sempre vai existir outras raças que a gente não conhece, tá? Outra coisa importante. Nós aqui na Terra, a Federação da Terra, deixa eu ver aqui, Maju fala uma coisa importante. O livro é Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier que visitou alguns planetas. Isso é interessante, né? Eu não sei, Maju, se é nesse local. Deixa eu ver aqui, se aceitam água? Eu não sei se é nesse relato que se pergunta é, o mais inferior, o mais inferior do seu habitante, se equivale a qual ser no planeta Terra. Aí a consciência falou equivale ao macaco no seu planeta. Sim, em questão de QI, sabe, de gradiente cognitivo. Água, gente, quem tá no cerrado tem que beber água. E essa época do ano deixa minhas narinas secas pra caramba, né? Então eu não consigo nem respirar pelas narinas. Por isso que eu meio que às vezes vou falando meio fanho, certo? Então, nós que aqui estamos, a Federação da Terra tem uma pequena tecnologia para sair da Terra, mas não ainda para fazer viagens muito longas. Essas viagens necessitam de determinado tipo de motor, por exemplo, que nós ainda não conseguimos criar dentro da nossa tecnologia. Afinal de contas, o planejamento da Confederação era: te damos, nós damos a vocês energia limpa, autossustentabilidade. Com o passar do tempo, vocês vão conseguindo galgar aí criar tecnologia suficiente. Aí o que a gente escolheu? Não, dar tecnologia de guerra, sabe? Isso foi o que a Confederação fala, foi isso. Que eles tentaram nos auxiliar nos primeiros contatos. Tudo que a gente queria, os nossos representantes na época queriam, era tecnologia para desenvolver arma, tecnologia bélica. E a Confederação não ia dar isso. Adivinha quem deu? Isso mesmo, seres negativados. Então o que a gente precisa saber? Planetas de terceira dimensão quase não têm viagem interestelar, ou seja, dentro da nosso sistema solar, quase não tem. É raro um planeta de terceira dimensão ter. Nessa perspectiva, por exemplo, o planeta Terra ele só vai conseguir mesmo quando tiver um motor de dobra, algum tipo de fusão diferente. Que, por exemplo, a tecnologia limpa poderia ter nos ajudado pra caramba. Outra coisa importante, então, que eu quero dizer, lá fora, aqueles que podem viajar, eles estão viajando, estão interagindo. Diversas raças que se interagem dentro da confederação, né? A confederação que num passado distante ela era um entreposto comercial, né?
Então, é isso. Essas interações, elas podem acontecer de forma amistosa, respeitável, ou de forma não respeitável, que é através do sistema de conquistar os mais fracos. Tem uns que têm essa ideia, principalmente algumas civilizações que ainda vibram no contexto reptiliano arcaico, que é aquela ideia de que nós somos é, os primeiros a existir nesse universo, nós temos direitos e vocês não têm. Né? A gente não deixa de olhar aí para a ordem da hierarquia, né? Quem veio primeiro não foi muito bem respeitado. Falo bastante isso na Conexão Cósmica também. Bom, você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu estou falando aqui sobre um estudo, né? O estudo Cosmologia Estelar que eu estou fazendo. Hoje é a aula de abertura. Eu estou sistematizando algumas ideias com vocês aqui para a gente poder futuramente, é, nas nossas aulas lá, a gente conseguir já ter uma base mínima para a gente entender as coisas. Essas aulas elas não vão acontecer todo domingo. Quando for acontecer, ou eu aviso no sábado, aviso no domingo. Você fica olhando lá no meu Instagram. Sempre quando eu aviso, eu posto no Instagram, lá no Story, tá bom? Então vamos lá. Alguém tem alguma perguntinha até agora? Ok? Então, para finalizar, tem civilizações viajantes, que é de interação de pesquisa, de crescimento, de benefícios mútuos, e tem interações que são de confrontos. Isso existe. Existiu muito, e a ideia é que já tenha acabado, porque nas dimensões mais elevadas a guerra já passou, né? E colocaram a supraconfederação, colocou um negócio chamado zona neutra. De um lado colocou nossa turma, do outro lado colocou a outra turma, tá bom? Então, por enquanto, a questão é como viver em paz. Nós aqui dentro, aqui no planeta Terra, que criamos muito problema, né? Muito mesmo. O planeta Terra, ele é dito como um planeta chamado decimal, ou duodecimal, né? Que é um planeta que ele é feito para receber diversas espécies, diversos projetos, e mais, infelizmente, apenas o projeto adâmico, que é o ser humano igual a você, igual eu, que conseguiu sobreviver dentro dessa organização, tá bom? Ah, outro ponto importante: todos nós que estamos aqui, a não ser que nós sejamos biorobôs, ou que o nosso instrutor chamado Rodrigo Romo também fala, a não ser que nós sejamos bots, né? Nós somos seres de outros planetas. Nós chegamos aqui com diversas intenções, às vezes, ou possibilidades. O planeta Terra é um laboratório. Exatamente, Adriana Paula. Eu falo isso o tempo todo. Falo isso nas minhas lives, falo isso lá no Conexão, mostro como o planeta Terra é laboratório. A matriz inicial do planeta Terra era um planeta laboratório, sabe? Depois se tornou um planeta prisão. Aí o pessoal falou assim: ah, a Terra é um planeta de regeneração. Não, a Terra ainda não é um planeta de regeneração. Ela não é um planeta onde a luz e o amor venceu, a luz venceu. Isso aí é uma tentativa de colocar panos quentes e voltar todo mundo para a matriz de controle. Aqueles que despertaram e ficaram inconformados com a estrutura que está acontecendo, de controle que existe dentro da consciência de cada um. E aí vem os pessoal lá que é, sei lá, tem uma, tem um pessoal que fala os esquizotéricos, né? Esses esquizotéricos aí, os holísticos, inventando essas coisas aí para dar um quentinho no coração e fazer com que aqueles que despertaram voltem a dormir, porque qualquer um pode voltar a dormir, gente. Vocês não têm noção. Então é isso. O que eu ia dizendo, deixa eu ver onde é que eu parei.
Assim, nós somos oriundos de outras raças. Tem duas coisas interessantes aqui que a gente tem que olhar. Uma delas, por exemplo, é a raça que você veio, utilizou, quando você chegou no universo nosso, onde o planeta Terra está inserido. Nosso universo local chamado de Nebadon. Isso mesmo o nome. Nebadon. Desculpe, gente, eu estou extremamente obstruído. Na época do ano que fica seco, minhas narinas ficam obstruídas, eu não consigo respirar direito. Então eu fico muito fanho, me perdoem por isso. Aí, Nebadon, gente, quando nós viemos de um outro universo, que chegamos em Nebadon, nós habitamos um corpo físico, aí aquela é uma das linhagens que nós tivemos. Só que assim, para chegar até aqui, a gente tem que ter aprontado, caraca, demais. Nós entramos sobre a Terra de duas formas. Ou aprontamos muito, fomos convidados a vir para cá, sabe? Ou exilados, ou convidados, ou empurrados para cá de alguma forma, né? Ou a segunda forma, nós entramos aqui como samaritanos, aqueles que tentam auxiliar os amigos e amigas, familiares que ficaram presos aqui dentro do planeta Terra, depois que colocaram a barreira de frequência. Se você que está assistindo a live não sabe o que é barreira de frequência, volte um pouquinho lá atrás que eu explico muito bem o que é. Então, aí esses seres vão perdendo a conexão com a memória estelar. E as famílias que estão lá fora estão querendo tirar todo mundo aqui de dentro. Estão querendo tirar mesmo. Não é à toa que na época da pandemia, o que teve de gente que deixou o corpo físico antes de desencarnar foi muita. Eu participei da saída, porque a minha linhagem, antes de entrar no planeta Terra, a linhagem pleiadiana, né? Da raça pleiadiana, raça élfica. E assim, eu participei da saída de pleiadianos aqui na época da pandemia, gente. Pensa num pessoal alto, bonita, gente bonita, tudo zen. Olha que legal. O pessoal né, aí eu falei assim para meus mentores, quem são esses aí? Eles falaram, esses são aqueles que desencarnaram, estão voltando para casa. Olha que interessante, tá vendo isso? Então, você que está aqui, você tem uma linhagem estelar, uma linhagem que chegou aqui no planeta Terra, antes de chegar no planeta Terra. Alguns são insectoides, alguns são reptilianos, alguns são draconianos, alguns são greys, alguns são zetas, alguns são anfíbios, alguns são cetáceos, alguns são élficos, alguns são adâmicos, alguns são. Gente, é tudo, né? Se a gente fala assim, eu queria ser felídio, né? Que são os sirianos, um pouco de sirianos aí. Tem felídeos. Lá em Sírios a gente tem, da região de Sírios, temos a raça dos felídeos, assim como também os carians, né? Os aviários. Então, o pessoal fala assim, eu queria tanto ser um felídeo, mas sou um reptiliano, nossa, e agora? Uai, agora nada. O tanto de pleiadiano FDP que a gente conhece aqui embaixo também, corrupto, nossa, pra caramba, né? Da mesma forma, gente, o que manda são as nossas escolhas do dia a dia. Não é aquilo que a gente traz no nosso histórico, são as nossas escolhas da nossa rotina que vão definir o que nós somos. Por mais que eu possa chegar aqui e falar várias bravatas sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sabe? Não vai adiantar em nada. São as nossas escolhas e o que nós fazemos com aquilo que fizeram com a gente. Ó, peguei lá de Sartre isso. Que vão mostrar muito mais do que as nossas palavras, o que nós somos. Tá bom? Mas o que você tem que saber é que nós somos seres, né? Somos seres que provemos aí de outras localidades do universo. Ok? Como que eu faço para saber de onde que eu sou, de onde que eu fui? Olha, sei lá, apometria estelar, regressão sistêmica multidimensional. Agora sim, gente, tem gente que ai, dá uma coisa assim que eu fico pensando. Quando eu fui dar o curso de tecnologias estelares na França, foi na França? Não, foi em Lisboa. Foi em Lisboa.
Aí fui dar esse curso lá, fiquei sabendo de um terapeuta renomado na região. Eu não sei se ele mora lá em Portugal, se é na Itália ou Espanha. Um desses três, certeza. Aí, o que que acontece? Esse terapeuta, né, ele estava cobrando cerca de R$ 5.000 para dizer a linhagem da pessoa. Pelo amor de Deus. E isso assim, né? Tinha vezes que uma sessão não dava. Você já pensou? Eu tenho tanto acesso às informações. Você já pensou? Minha grande parceira, amiga, Alessandra Tavares, entrou aí agora. Já pensou se eu cobrar R$ 5.000 para descobrir? E aí, sabe o que a pessoa chegou? Chegou lá, o terapeuta olhou para ela, é, né? Olhou, respirou, meditou, falou: sua linhagem, você é de Órion. Eu fiquei assim. A pessoa veio me falar que era de Órion. Eu falei, mas de qual lugar de Órion? Não, mas é de Órion. Eu falei, ok. Você tem noção de quantas mil estrelas tem dentro de Órion? Das milhares de estrelas? Você tem noção dos milhões de planetas dentro dessas, sabe? Dentro disso, ela parou, mas eu falei assim, não falei desse jeito falando pra vocês, né? Falei com um pouquinho mais de, olha, você sabia que nós temos centenas, centenas e centenas, milhares de estrelas dentro de Órion? Cada estrela, se ela tiver no mínimo um planeta circulando ela, né, aqui nosso sistema é um dos mais fracos. Nós temos aqui ao redor do nosso Sol no mínimo 8 planetinhas, né? Se a gente tiver no mínimo um planeta lá, você já pensou? A gente teria no mínimo 1.000 possibilidades, milhares de possibilidades de locais. E aí você vem me falar que o terapeuta te cobrou R$ 5.000 para te dizer que você é de Orion? Ela, uau. Eu falei, pois é. É cada coisa. Então vamos lá. Ó, eu vou continuar aqui, tô quase acabando. Eu marquei uns 13, 11 aqui, não sei, pensamentos para fundamentar nossos estudos cósmicos aqui, da cosmologia estelar. Ô, Alessandra, não sei se você está aí me vendo, me ouvindo, ou qualquer coisa parecida, e Maria Angélica, olha o caderninho que eu tenho. Ah, não é a minha cara? Olha que lindão o caderno. É o caderninho que eu escrevi muita coisa para nossa aula de hoje. E esse outro caderno aqui, ó. Olha esse outro caderno. Abdução de vaquinhas. Ai, ai. Pois é, vamos lá, gente. Muito bom, obrigado pela companhia de vocês. Eu falei para vocês que nós somos habitantes de outros, muito, né? De outros planetas e tudo mais. É, outra coisa que nós precisamos saber: a nossa raça, a raça que nós temos, que é a raça adâmica, essa raça hominal nossa, né? Deixa eu explicar para vocês isso. Nós temos raça adâmica, que é essa raça hominal, que é seres humanos que têm pele, alguns mais brancos, outros mais puxados para o enegrecido, dois olhos, duas orelhas, uma boca, pelos, braços, pernas, né? Então isso é a raça adâmica, a raça hominal, certo? Essa raça, ela foi criada por desenvolvimento e impulsionamento genético. Você acha que foi de Deus? Não, foi de um pessoal chamado Anunnakis. E depois eu explico para vocês mais o que são esses Anunnakis, tá bom? Mas os engenheiros que nos criaram são chamados Anunnakis. Anunnakis no sumério antigo quer dizer aqueles ou aquele que desceu do céu. Quem que era Anunnaki? Poderia ser nibiruano, poderia ser reptiliano, poderia ser felídeo, poderia ser cetáceo, poderia ser Jesus, qualquer coisa que desceu do céu, né? Poderia
que é Anunnaki, ok? Adriana, igual criança quando ganha o primeiro caderno. Não, eu adorei isso aqui. Meu Deus. A hora que me viram e me trouxeram isso aqui. So long, humans. Né? Ó. Tchau, tchau, humanos. Ah, eu adoro isso. Então, continuando, gente, eu falei sobre essa possibilidade, né? Ah, outra coisa, outro pensamento importante. Há muito milhares, muito mais de 500 mil anos aqui na Terra, lembra que eu falei nesses pensamentos que nós tivemos? Eu falei que nós temos aí raças que são de confronto, raças que são de pesquisa, de benefício mútuo e coisa e tal, né? Então, nós temos hierarquias negativadas e hierarquias positivadas que estão no gerenciamento do projeto desde antes dele ser formatado. Ó, de novo, muito antes da nossa raça se estabelecer, tinha outros povos de outros planetas, é, tinha esse pessoal que estava gerenciando esse projeto para fins particulares, para fins escusos, para fins de evolução também. Então tinha vários projetos encarnacionais na Terra, vários mesmo. Dessa perspectiva aqui, nós temos hierarquias negativas e hierarquias positivadas que estão, isso é muito importante você saber disso, que estão gerenciando esse projeto até hoje. E eles se utilizam, principalmente os negativados, de vários meios de entorpecimento. Religiões, fanatismo. Tudo que é fanatismo. Religiões, medo, culpa. Tudo que eles puderem semear de medo e culpa, eles vão se utilizar para manter a pessoa dentro aí do contexto. Isso é a parte negativada, tá? E igual eu falei para vocês, não caiam na besteira de ser namastoide. O que é o namastoide de namastê? Aquela pessoa paz e amor lá, que tudo é lindo, que não sei o que. Não é bem assim não, viu? A gente vai ver no decorrer aqui da nossa ideia aqui que a coisa muda um pouquinho, ok? Bom, eu acho que para a gente finalizar, pelo menos no ponto de vista das ideias que eu coloquei aqui, o que nós podemos entender é o seguinte: como é que está esse gerenciamento do projeto hoje? Que é a nossa realidade hoje? O planeta Terra, infelizmente, está na gestão de uma hierarquia draconiana, reptiliana. Só que dentro dessa hierarquia existem várias negociações, várias possibilidades de essa hierarquia deixar de querer controlar o planeta Terra e, de certa forma, nós conseguirmos nos desvincular desse emaranhado energético denso, corrupto que está presente aqui no planeta Terra, tá bom? Então, isso aqui que eu trouxe para vocês, meu povo, é um pouco aqui do que a gente está estudando neste curso que eu vou começar aqui, que eu não sei quando eu vou acabar, mas você é muito bem-vindo. Ah, Hakim, tem quantas aulas? Não sei, eu estou indo devagar. Hoje a primeira aula você já viu mais ou menos, é uma introdução, é uma pincelada do que vai vir pela frente, tá bom? Na próxima aula, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre a evolução do ser hominídeo. Eu vou pensar aqui, vamos ver o que que vem, tá? E como que foi essas estruturas aqui dentro. Gisele Porfírio Teles. Ah, vai ficar gravado, espero que sim, tá bom? Aqui, Gisele, é um pouquinho aqui lá do Conexão Cósmica, tá vindo para cá, para o meio digital, ok? Bom, galera, vocês têm perguntas, dúvidas, curiosidades? Da minha parte, eu terminei. Deixa eu ver quantas horas. Ó, 1 hora de live. Gente,
Vai ficar gravado sim. Só não vai ficar gravado se eu não conseguir apertar o botãozinho certo lá. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Gente, e aí? Lembrando. Que era um caderno. Eu acho que lá na livraria leitura tem. Eu acho. Lembrando uma coisa. O curso Conexão Cósmica, ele, módulo 2, Conexão Cósmica 2, dia 22, 23 de agosto agora, ele vai ser no formato híbrido. Ele é para as pessoas que fizeram o Conexão 1, gente. Não tem como abrir exceção, porque é um seguido do outro. Porque no Conexão 1, eu vou sintonizar, a minha hierarquia vai sintonizar você com os seus fractais de alma que querem vir de outros planetas te auxiliar. Você precisa de um tempo de maturação energética, se conectando com esses fractais, porque eu vou ensinar, ou seja, suas almas gêmeas de outros planetas, né? Se conectando com eles, e aí você se trabalhando, limpando o seu ser de contratos, acordos, pactos, magias, feitiços e hologramas, e vem depois o Conexão 2, que é aí a porta de entrada do mundo terapêutico para quem é aluno, para quem é conectado, né, que fez conexão comigo. Aí, o Conexão 2, ele tem um upgrade avassalador do Conexão 1, porque você se conecta, por exemplo, com o que eu chamo de subrede neural, que é mais um grupo de DNA fractal seu. E você também vai aprender a enviar pessoas para, sabe, apometria estelar, igual eu faço de vez em quando aqui, envio a galera para tratamento coletivo. Ô Ananda, você é muito bem-vinda a fazer o Conexão 1. Eu estou pegando aqui, fazendo uma lista, né, pegando os nomes, fazendo uma lista de espera para o pessoal do Conexão 1. Eu acho que eu ainda vou fazer uma turma esse ano ainda, tá bom? E é sempre híbrido, formato híbrido, ou seja, tanto presencial como à distância. Ou se você quiser fazer montar uma turma aí, umas 10 pessoas aí na sua cidade, a gente vai aí, tá bom? Ministrar o curso. Podemos conversar sobre isso também. A gente está muito assim, a gente está muito leve, seguindo o fluxo. A gente já estivemos em Portugal, estivemos na França, já estivemos em algumas cidades aqui. A gente vai também para o sul em algum momento. Então, galerinha, ok? Ô Flávia, eu te cheguei a te indicar, mas você estava naquele momento que não teve como para você, né? Mas é isso. Gente, pé na estrada, é isso aí. Asas no céu. Gente, e aí? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Eu sempre acho muito bom estar aqui com vocês, né? É isso. A live fica gravada. Ela é. Essa live que vai ficar gravada, ela é a aula de introdução aqui a esse Cosmologia Estelar, certo? Então é isso. Já que nós organizar para você. Ixi, organiza aí. Tamo junto, firme e forte. Ok? Sim, sim. Gente, conexão é muito bom. Conexão, a gente tem canalizações em tempo real. Vai ter sintonização no curso Conexão? Tem sintonização. Você faz ela, recebe sintonização na subrede neural. E tem uma grande parte da sintonização lá do curso, por exemplo, que é levar vocês para serem tratados em Cassiopeia, né? Porque às vezes pega alguém que está com a vibração lá em cima, alguém que está com a vibração mais ou menos. Então tem que levar vocês para lá, ok? E o módulo 3 vai ser o ano que vem. O módulo 3 eu tenho a. Ele já está sobre possibilidade de registro de patente, né? Acho que final do ano já tenho a patente dele, alguma coisa assim, ok? E por enquanto eu não vou mencionar ele,
Eu vou perguntar ao meu advogado, na verdade, se eu já posso ficar falando sobre ele, coisa e tal. Por quê? Porque é só uma questão de tempo até alguma pessoa que tem, sabe, que quer explorar essa questão toda como mercado para tentar fazer um produto dele. E aí, se tentar, eu já estou com ele lá patenteado e, enfim. Mas eu acredito que eu vou ser um dos primeiros a trazer esse conteúdo. Vai ser um conteúdo massa. Então vamos aqui, parece que alguém falou alguma coisa. Adoro Guarapari. Quero conhecer Guarapari. Gratidão, amigos, pelo conhecimento oportuno. É isso aí, namastê. Namastê, não, eu queria falar. É isso aí, mestra. Namastê. É isso que eu queria dizer. Deixa eu ver aqui. Precisamos trazer expansão de consciência para muitas pessoas. É para isso que todos nós estamos aqui. My friend, fale depois que você patentear, my friend. Gente, se vocês não sabem, primeiro o Conexão Cósmica lá atrás, ele chamava-se Conexão Estelar. E aí, conversando com uma pessoa na época que me ligou perguntando que cursos eu ia ministrar, eu falei que estava quase saindo, que era o Conexão Estelar, né? Aí essa pessoa foi, registrou o curso, né? Então, eu tive que mudar o nome, mas foi maravilhoso isso tudo. Por quê? Porque deu ampliação, gente. E foi depois que eu mudei o nome, Conexão Cósmica, que eu percebi a grandiosidade da conexão. Se eu não tivesse mudado, eu acho que eu não conseguiria ancorar o nível 3, que vai chegar em algum momento. O Conexão Cósmica 2, o mestre Andréia, ele é muito bom, excelente, para quem é aplicador de reiki também. Muito bom, porque enquanto eu também sou reiki master, enquanto a pessoa está recebendo reiki, eu posso encaminhar ela em desdobramento, a parte dela, para, sabe, para se receber tratamento na nave que nós somos habilitados, que é Cassiopeia. Mestra, monta uma turma com Juliana no Harmonia. É, vamos fluindo, vamos fluindo. Pessoal, é isso. Muita gratidão. Opa, é isso aí. Vamos firmando aí então, viu, mestre? Vamos firmando todo mundo aí, juntando, fazendo os movimentos, interagindo, a mais perfeita harmonia para o bem maior do universo inteiro e para o nosso próprio bem, né? Lembre-se. Ó, interessante mandar essa mensagem aqui para ti, eu acho. Vai saber. É, essa coisa é boa demais. Vida de média é complicado, né, gente? Você tá aqui até na live, o pessoal tá. Vez ou outra eu faço alguns atendimentos no Zoom e, e aí dentro desses atendimentos, às vezes eu vem mensagem, eu vou só passando as mensagens, né? E é isso. Então é isso, o mestre Andréia. A consciência que aqui passou só pediu para eu dizer Namastê, mestra. Pronto. Aí, Kairene, você está aqui, Kairene, que maravilha! Kairene conectada. Kairene foi massa. Excelente conectada. Hoje está aí trabalhando com a hierarquia dela todinha. Todo o projeto DNA Fractal, o grupo dela, trabalhando tudo, né? É isso aí, pessoal. Estão vendo os comentários aqui? Olha, eu espero que próximo domingo consiga estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos os parceiros, parceiras que aqui estiveram, que aqui estão, que aqui estarão, a todos os amigos, amigas, os seguidores, as seguidoras, aos conectados, aos clientes. Todos nós estamos juntos e misturados na mesma nave, tá bom? E lembrando que
O Conexão Cósmica 2 está chegando, mas se você quiser fazer um, eu espero que você queira, porque é uma virada de chave fantástica em nossas vidas, sabe? Eu ainda vou fazer mais uma turma esse ano, então depois você me chama lá no direct, ok? E diz lá assim, olha, eu quero fazer Conexão 1 quando tiver turma, coloque meu nome na lista de espera. A gente já está começando uma lista lá, tá ok? Então, gratidão, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Ah, na outra semana chegamos, ótimo, que eu já estou com saudade. Muita gratidão por vocês estarem aqui, muita paz. Paz. Ok. Se você ficar falando, vai me dar problema. Todo mundo vai saber que é você. Muita paz a vocês e a gente se encontra em qualquer momento. Tá bom? Um grande abraço. Hakim se desligando de algum lugar desse planeta. Tchau, tchau.